Olá, boa tarde. Boa tarde. Análises técnicas do Senado e da Câmara dos Deputados apontam inconstitucionalidades no decreto das armas. E a ministra do STF, Rosa Weber, dá 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro esclarecer o texto. A inflação perde força em abril. Mas é a maior para o mês desde 2016. Os gastos com saúde, alimentos e combustíveis puxaram o índice para cima. O Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara do Brasil. E o ICMS no estado já custa mais do que o próprio combustível. Guerra comercial. Entram em vigor nos Estados Unidos as tarifas mais altas para produtos importados da China. A Venezuela anuncia a reabertura da fronteira com o Brasil. E uma baleia beluga intriga autoridades na Noruega. Ela carrega um cinto com inscrições em russo, um suporte para a câmera e pode ter sido treinada para espionagem. O Jornal Hoje está começando. A inflação medida pelo IBGE desacelerou, mas é o maior índice para o mês de abril desde 2016. Os dados foram divulgados hoje de manhã. O acumulado nos últimos 12 meses já está perto de 5%. Quem vai sempre à farmácia já sentiu a diferença. Tá mais caro, com certeza. E a gente dá graças a Deus quando consegue pagar. Não tem jeito. Todo ano tem reajuste no preço dos remédios. Dessa vez foi de até 4,33%. Os gastos com saúde e cuidados pessoais registraram a maior inflação do mês, graças também aos aumentos dos itens de higiene pessoal e planos de saúde. E foram justamente as despesas com saúde as que mais contribuíram para o resultado da inflação de abril, que ficou em 0,57%, abaixo do índice de março. Apesar dessa desaceleração, foi a maior taxa para um mês de abril desde 2016. No acumulado do ano, a inflação mais do que dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado. Ficou em 2,9% contra 0,92% em 2018. Os transportes também contribuíram para o resultado do IPCA de abril em relação a março. O destaque foi o preço da gasolina. Já a inflação dos alimentos e bebidas desacelerou. Os alimentos têm peso maior no orçamento das famílias. E alimentos vinha pressionando o índice nos meses anteriores. Esse mês o aumento não foi pequeno de alimentos, mas já foi bem menor do que no mês passado. Para os próximos meses, a aposta do economista é de inflação menor, o que não significa que seja hora de comemorar. A economia muito provavelmente ainda vai continuar, pelo menos nos próximos meses, muito enfraquecida, a demanda muito fraca e com consumo muito menor, fica mais difícil para as empresas aumentarem preços. Então, um dos motivos dessa inflação baixa é a falta de demanda. Isso não é uma boa notícia. Bom, você viu aí que a gasolina subiu 2,66% em abril, de acordo com o IBGE. O Rio, mesmo sendo o estado que mais produz petróleo do país, é o que tem a gasolina mais cara, segundo o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo. A reclamação é geral, de norte a sul do país, mas no estado do Rio... Eu tô assustada com o preço da gasolina, tá surreal. Não tá fácil encher o tanque, já que o Rio tem a gasolina mais cara do país. O litro custa, em média, R$ 4,99, mas tem posto cobrando até R$ 5,76 no sul do estado. O segundo preço mais alto está no Acre, depois no Piauí. São Paulo está entre os 3 estados com preço médio mais baixo, R$ 4,21 o litro. E o Amapá tem a gasolina mais barata. O custo com transporte é um fator que pesa bastante no preço final do combustível. Mas o Rio tem refinaria, fica em Duque de Caxias e ainda produz mais de 70% do petróleo nacional. Então, por que o estado tem a gasolina mais cara do país? A explicação, gente, é bem simples. O Rio tem o ICMS mais alto do Brasil, 34%. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota do imposto sobre o etanol e a gasolina é de 25%. Na composição de preços, o ICMS no Rio acaba custando ainda mais do que a própria gasolina quando sai da refinaria. São Paulo, por exemplo, tem a maior frota, as maiores indústrias. Então, em termos de escala, lá a alíquota pode ser menor, porque, obviamente, o resultado para o cofre do estado vai ser muito razoável. Já no Rio, a frota é menor,
apesar de sermos o maior estado produtor, mas em termos de consumo nós somos menores. Então a alíquota acaba sendo um pouco mais elevada para compensar essa diferença. Quer ver como isso faz diferença? Este é o último posto na Via Dutra dentro do estado do Rio. Aqui, o litro da gasolina custa R$ 5,15. 13 quilômetros adiante, no primeiro posto no estado de São Paulo, a diferença a menos é de R$ 1,06 por litro. Num carro com tanque de 50 litros, a economia é de R$ 53 para abastecer. Saímos lá de Macaé com meio tanque até chegar aqui no estado de São Paulo. Eu já conheço esse posto, é uma economia muito boa. Em nota, a Secretaria de Fazenda do Rio disse que no atual cenário econômico do estado não há condição de reduzir o ICMS da gasolina porque haveria perda de arrecadação. Mas, segundo a Secretaria, o governo do estado vai propor a redução do ICMS do etanol hidratado, que é vendido nos postos aos motoristas. A gente fala de violência agora, que também aconteceu no Rio. Uma médica morreu hoje de manhã baleada numa tentativa de assalto. O carro em que ela estava perdeu o controle e atropelou 3 pessoas. Segundo testemunhas, bandidos tentaram assaltar um carro no bairro do Maracanã e atiraram na motorista. A médica Daniele Vivian de Almeida, de 51 anos, perdeu o controle do veículo e acabou batendo num poste. Ela não resistiu e morreu. 3 pessoas que estavam na calçada foram atropeladas. Um estudante de 16 anos, um segurança de 58 e uma funcionária da Petrobras. Essas 3 pessoas atropeladas sofreram ferimentos leves. Em São Paulo, morreu a mulher baleada ontem durante o confronto de usuários de drogas e forças policiais na Cracolândia, região central da cidade. A única novidade aqui é o número de policiais, bem maior do que antes. O que não muda é o drama dos usuários de drogas e de quem mora em torno também. Você é obrigado a ouvir um monte de coisa, conviver com um monte de coisa que você não está acostumado, nem os seus filhos, né? Muito triste, está difícil. Ontem o cenário era de guerra. De um lado, policiais e guardas civis armados. Do outro, usuários de crack correndo por várias ruas da região. Eles atearam fogo em restos de lixo e entulho. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, tudo começou quando guardas prenderam alguns suspeitos e apreenderam drogas. A partir daí, eles teriam sido recebidos a tiros pelos usuários. A confusão deixou 3 feridos e uma mulher baleada na cabeça que morreu no hospital. O problema da Cracolândia na região central de São Paulo existe há mais de 2 décadas. Em todo esse tempo, foram inúmeras ações policiais e da prefeitura para tentar resolver a situação dos usuários que consomem drogas livremente pelas ruas. Em 12 anos, a prefeitura já lançou 3 grandes projetos de revitalização da região da Cracolândia. Boa parte das ações era voltada para o tratamento e acolhimento dos usuários de crack. Mas o problema continua. É difícil, né? Porque sempre que tem confronto aí, eles correm para cá e quando a gente tem que sair para trabalhar ou levar as crianças na escola, não tem como passar porque eles fecham tudo e não dá para passar, não tem como ir no mercado e nada. Quando está tendo confronto, todo mundo tem que ficar dentro de casa, não pode nem sair. A prefeitura informou que durante a ação de ontem na Cracolândia, 6 pessoas foram presas e que 2 guardas ficaram feridos. Com relação à mulher baleada na cabeça, a prefeitura disse que ela foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia. O G1, portal de notícias da Globo, conversou com uma sobrevivente do desabamento na Muzema, na zona oeste do Rio. Paloma e um dos filhos saíram dos escombros com vida, mas ela perdeu o marido e outros 3 filhos soterrados. 28 dias em uma cama de hospital, ao lado do único filho que sobreviveu ao desabamento. Paloma Paz Leme tenta superar o que passou. Eu escutei uns gritos de um vizinho meu, lá do 3º andar, gritando: o prédio está caindo, vizinho acorda, o prédio vai cair. Nisso nós levantamos correndo. Eu consegui pegar o Rafael, encaixei ele aqui assim do lado e de repente desci do 7º para o 6º. Quando eu estava descendo do 6º para o 5º, foi quando tudo começou a cair. Dali eu lembro que eu parei assim, deitada dentro dos escombros, cheio de coisa em cima de mim. Paloma e o filho Rafael, de 4 anos, estavam abraçados quando foram encontrados pelos bombeiros sob os escombros.
Teve um bombeiro que me deu muita força, ele falou assim: mulher, eu não vou deixar você aqui, eu vou tirar você daqui. Eu não saio daqui enquanto eu não tirar você daqui. A família tinha se mudado para o prédio que desabou uma semana antes. Ela contou que o marido comprou o apartamento com a obra inacabada. Raimundo Nonato do Nascimento, de 41 anos, e os filhos Isaac, de 9, Pedro Lucas, de 7 e Lauana, de 15, estão entre os 24 mortos do desmoronamento. No próximo domingo, a tragédia completa um mês. A data também vai ser o primeiro Dia das Mães de Paloma, depois de perder o marido e os 3 filhos. Sem poder sair do hospital onde está internada, ela não teve nem a oportunidade de se despedir da família. Às vezes eu acho que é mentira, porque eu não fui no enterro. Não é um sonho, não é um pesadelo. Aconteceu. E eu vou ter que encarar e dar a volta por cima. E eu tenho certeza que o Rafael vai me ajudar. Me dá força nesse momento e eu dou força para ele também. Paloma, toda a força do mundo para você. O ex-presidente Michel Temer passou a primeira noite preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. A repórter Bruna Vieira está lá e tem informações para a gente. Boa tarde, Bruna. Oi, Sandra, boa tarde a todos. A única saída de Michel Temer daqui da sede da Polícia Federal em São Paulo, nessas quase 24 horas de prisão, foi quando ele foi levado ontem à noite para o IML para fazer o exame de corpo de delito, que é o procedimento padrão em prisões. Hoje, pouco antes do meio-dia, o ex-presidente teve a única visita da manhã, a do advogado Eduardo Carnelós, que estava acompanhado do ex-ministro Carlos Marum. Eles permanecem lá dentro. Quem teve contato com Temer quando ele se apresentou aqui à Polícia Federal ontem, diz que ele chegou tranquilo e que permaneceu calado. Sobre as refeições, o café da manhã e o almoço de hoje foram servidos exatamente da mesma forma, os mesmos servidos aos outros presos que ficam aqui na carceragem da Polícia Federal na Superintendência. Depois de 45 dias em liberdade, Michel Temer e Coronel Lima voltaram a ser presos. O ex-presidente Michel Temer passou a noite aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo. João Batista Lima Filho, que é coronel reformado, está no presídio Romão Gomes. Michel Temer é acusado pelo Ministério Público Federal de chefiar uma organização criminosa responsável por desvios nas obras da usina de Angra 3. Segundo o Ministério Público, a empresa Argeplan do Coronel Lima participou do consórcio vencedor da licitação para a obra da usina nuclear de Angra 3, apenas para repassar valores a Michel Temer. Os dois já tinham sido presos no dia 21 de março, com outros réus, e foram soltos 4 dias depois. Ainda não se sabe até quando Michel Temer fica na sede da Polícia Federal em São Paulo, porque está sendo procurada uma sala de estado maior em alguma unidade da Polícia Militar ou do Exército. Como a superintendência da PF não tem esse tipo de acomodação, o espaço para recebê-lo foi improvisado. O ex-presidente está preso no 9º andar do prédio, a poucos metros do gabinete do superintendente, numa sala de cerca de 20 metros quadrados, com uma porta e janelas que ficam lacradas. Na sala, onde costumam ser feitas reuniões e videoconferências, tem um aparelho de TV. Os policiais improvisaram uma cama para ele. O ex-presidente tem que pedir permissão para ir ao banheiro. O mais próximo, que tem chuveiro quente, fica a 3 ou 4 metros do local. A defesa do Coronel Lima disse que vai entrar com pedido de habeas corpus no STJ ainda hoje. A defesa de Temer já entrou com pedido. O julgamento está marcado para terça-feira no Superior Tribunal de Justiça. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o decreto que flexibilizou o porte e a posse de armas. Rosa Weber é relatora de uma ação protocolada pelo partido Rede, questionando a constitucionalidade do decreto. A ministra também deu o mesmo prazo para que o ministro da Justiça, ou para que o Ministério da Justiça, justifique a edição desse decreto. E no Congresso, análises das áreas técnicas apontam inconstitucionalidades no decreto das armas. O decreto amplia e permite que portem armas o presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores.
políticos exercendo o mandato. Também permite que profissionais como caminhoneiros, agentes de trânsito e jornalistas que atuem na cobertura policial circulem com arma. Colecionadores, atiradores desportivos e caçadores podem ir de casa para o local de tiro ou exposição com uma arma carregada. Outra novidade é o fim da exigência de autorização judicial para que um menor de 18 anos possa praticar tiro esportivo. A partir de agora, basta a autorização de um dos responsáveis. As mudanças já estão em vigor, mas técnicos da Câmara dos Deputados e do Senado dizem que alguns pontos são inconstitucionais, que algumas das mudanças que estão no decreto do presidente Jair Bolsonaro não poderiam ter sido criadas por decreto. Uma primeira análise já foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas os técnicos continuam estudando o texto. O decreto considera como cumprido o requisito legal que exige a comprovação da necessidade da arma para o porte por exercício de profissão ou por ameaça à vida. Estabelece que essa necessidade pode ser presumida para pessoas como motoristas de caminhão, agentes de trânsito e jornalistas que atuam em cobertura policial. A Câmara entende que não, entende que deve haver demonstração efetiva da necessidade do porte, devendo cada caso concreto ser analisado pelo órgão competente, conforme prevê o Estatuto do Desarmamento de 2003. Outro ponto trata da extensão do porte de arma de fogo. O artigo usado pelo presidente Jair Bolsonaro para permitir que mais pessoas carreguem armas trata de um tipo de porte que deve ser temporário e com validade territorial limitada, diferente do porte de arma de fogo geral. Para técnicos da Câmara, o decreto não faz essa distinção e isso o tornaria ilegal. Técnicos da Câmara também questionam o porte de arma de fogo para praças das Forças Armadas definido pelo decreto. Segundo eles, a lei estabelece que as regras para este porte de arma de fogo devem ser dadas pelas Forças Armadas para seus praças e não em um decreto presidencial. A pedido dos senadores da Rede Sustentabilidade, a consultoria técnica do Senado também analisou o decreto do presidente Bolsonaro e afirma que o texto excedeu os limites legais na expansão do porte de armas. Segundo os consultores, o decreto pode contemplar qualquer pessoa, entidade ou categoria, presumindo de forma absoluta que ela necessitaria do porte de arma de fogo para o exercício da sua atividade profissional ou para a defesa da sua integridade física, o que extrapola, diz o Senado, o Estatuto do Desarmamento. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que os deputados podem derrubar o decreto presidencial. Nós já encontramos algumas inconstitucionalidades. Já existem 8 decretos legislativos para sustar o ato, mas eu prefiro o diálogo com o ministro Onyx para que a gente consiga mostrar a ele o que essa casa considera que é atribuição nossa, que foi colocada no decreto, do que sair derrubando esse decreto presidencial. A bancada evangélica que apoia Jair Bolsonaro ainda não discutiu o decreto, não fechou uma posição. Mas o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, diz que vários deputados da bancada discordam do novo texto. Já conversei com alguns por telefone, inclusive alguns membros da bancada de segurança pública, que já veem excessos no decreto. E na próxima semana nós vamos debruçar com mais calma, com equilíbrio com os parlamentares, para avaliarmos se podemos tirar o que é inconstitucional ou se há uma necessidade de sustar todo o decreto, mas faremos isso com muito diálogo. O porta-voz da presidência diz que o texto é constitucional, mas não descartou a possibilidade de mudanças. O direito não é uma ciência exata. A existência de interpretações diferentes é natural. Quaisquer outras modificações que venham a partir do próprio Congresso, o presidente vai analisá-las, mas não há nesse momento nenhuma intenção de fazer qualquer que seja correção. E é sobre o decreto que ampliou a posse e o porte de armas que a gente conversa agora com a Andréa Sadi, que já está por aqui. Oi, Andréa, boa tarde para você. Tudo bom, Sandra? Você conversou com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. A gente viu ele falando ali na reportagem que ele está tentando resolver isso ainda em plenário, é isso? Ainda no parlamento, né, Sandra? Boa tarde para você, Doni, boa tarde a todos. O que ele diz, o presidente da Câmara, é que ele não quer
confronto, que não vai haver confronto com o governo nesse debate do decreto da posse de armas. Ele defende que isso seja resolvido no parlamento, para que não haja uma derrota no judiciário. A gente viu ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que alguns parlamentares, sim, eles ameaçam derrubar este decreto ali na Câmara dos Deputados. Mas Rodrigo Maia acha também que esse decreto pode ser derrubado lá no Supremo Tribunal Federal. Tem aquela ação da Rede que questiona a validade desse texto do presidente Jair Bolsonaro. Então, desde ontem, Rodrigo Maia conversa com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para reduzir esse texto do decreto da posse de armas. Lembrando que o presidente Bolsonaro, no finalzinho de abril, conversou a sós com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o decreto da posse de armas para colecionadores. Uma extensão desse decreto ou deste texto seria feito por um projeto de lei que trata exatamente da posse de armas para áreas rurais. Então, de uma certa forma, o presidente da Câmara foi pego de surpresa com a edição desse decreto mais ampliado. Então, por isso, agora, Sandra Doni, ele busca uma solução pelo parlamento para não haver derrota para o governo. Ok, obrigada, Andréia. Valeu, Sadir. Depois da derrota de ontem do governo, parlamentares do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, disseram que vão tentar reverter no plenário a medida provisória que tirou o COAF do Ministério da Justiça. A reunião de ontem à noite com o presidente foi pedida pela bancada do PSL e foi de emergência. O clima era de insatisfação. O PSL foi dizer a Jair Bolsonaro que não concorda com a orientação que teria sido dada pelo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM, que suspendeu as articulações para reverter a derrota do governo na comissão especial. A comissão transferiu o COAF, conselho que investiga movimentações financeiras suspeitas do Ministério da Justiça, para o Ministério da Economia. O líder do PSL no Senado manifestou incômodo com a ordem dada, segundo ele, por Onyx Lorenzoni. Os deputados do PSL reagiram indignados à orientação de Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, para que deixassem para lá e deixassem votar em plenário a medida provisória do jeito que estava. Os deputados do PSL, de forma muito acertada, se reuniram, pediram uma reunião com o presidente e tiveram a solidariedade do presidente. É preciso que a articulação política do governo tenha e cobre posicionamentos de quem diz que está com o governo e sai arrebentando o governo. Depois da conversa com Bolsonaro, a bancada decidiu que vai tentar reverter a derrota no plenário da Câmara. Nós iremos lutar pelos 4 pontos, quais sejam o COAF no Ministério da Justiça, a Receita Federal com o poder de investigação, a FUNAI no Ministério dos Direitos Humanos e também a questão da criação dos ministérios, que nós somos contra. Sérgio Moro falou sobre o assunto numa rede social. Agradeceu um a um cada parlamentar que votou a favor da permanência do COAF na pasta da Justiça e desejou que o Conselho continue sendo fortalecido nas mãos do Ministério da Economia. A grande preocupação do Palácio do Planalto é com a falta de tempo. A medida provisória precisa ser votada até o dia 3 de junho. Caso contrário, perde a validade. Por isso, a ordem da Casa Civil para deixar tudo como está. Se a medida cair, o governo passa a ter a mesma estrutura do governo Michel Temer, com o retorno de secretarias e ministérios que foram extintos no começo do ano. A MP deve ser votada no plenário da Câmara na semana que vem, para só depois seguir para o Senado. A assessoria do ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil da Presidência, informou que ele só vai falar sobre o caso depois que a medida provisória for votada em plenário. O governo federal estuda medidas para aumentar a rentabilidade do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A informação é do secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues. Ele não detalhou as mudanças, mas adiantou que os estudos incluem o percentual de recolhimento para o trabalhador, o acesso ao saque e a gerência do fundo para aumentar sua rentabilidade, que hoje costuma perder para a inflação. Começou a valer hoje a elevação das tarifas americanas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Vamos falar com o correspondente Ismar Madeira em Nova York, que acompanha tudo isso. Oi, Ismar, boa tarde para você.
apesar desse aumento entrar em vigor, hoje representantes dos Estados Unidos e representantes da China ainda tentam chegar a um acordo, né? Isso mesmo. Boa tarde, Dona e Sandra. Boa tarde a todos. O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, está em Washington e tem reuniões hoje. Ele já se encontrou com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. Mnuchin disse que a conversa foi construtiva, mas, por enquanto, não há sinais de que a elevação das tarifas será revertida. Hoje, os Estados Unidos aumentaram de 10% para 25% a taxação sobre 1/3 das importações da China. A medida afeta produtos como cereais, frutos do mar, materiais de construção e combustíveis. A China ameaçou impor contramedidas necessárias. Já o presidente americano, Donald Trump, disse que as negociações continuam, mas sem pressa. Que as novas tarifas vão trazer mais prosperidade para os Estados Unidos do que os acordos tradicionais e que o aumento de arrecadação vai ser usado para comprar produtos de fazendeiros americanos. Esse impasse afetou o mercado financeiro. Na China, as bolsas de valores acumularam 4% de perda nesta semana, mas fecharam hoje em alta, apostando no acordo comercial. Já aqui em Nova York, o principal índice da Bolsa de Valores está em queda, neste momento de 0,54% na expectativa do resultado dessas reuniões aí. Dona e Sandra. Valeu, Ismar. Obrigado pelas informações. Vamos ver agora como fica o tempo hoje e também no fim de semana. Eliana Marques, boa tarde para você. Boa tarde para vocês e para todos. Bom, aqueles temporais lá no sul, né, que você falou bastante ontem, eles já começaram. Já começaram. Já tivemos chuva em várias cidades gaúchas. As imagens de satélite mostram para a gente nuvens muito carregadas, principalmente no Rio Grande do Sul e também pegando aqui a faixa norte do Brasil. Em parte da região norte tem previsão de temporal, também aqui entre o oeste do Paraná até o sul de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, principalmente aquela condição de tempo severo, com muita chuva, raios, rajadas de vento e até granizo, tudo por causa de uma forte frente fria. Porto Alegre é a única capital com temperatura baixa hoje, justamente por causa do tempo bem fechado. Olha as imagens aí na sua tela, com chuva na lente da câmera, né? Máxima de 22 graus em Porto Alegre, com previsão de chuva o dia todo. Em Macapá também tem possibilidade de chover mais. E como a gente vê, olha, já teve problema mais cedo, máxima de 30 graus lá em Macapá. Em Salvador também tem previsão de mais chuva, já choveu hoje e ventou forte. Uma das 3 esculturas, Gordinhas de Ondina, tombou. Elas representam a origem do povo brasileiro e agora os técnicos estão avaliando o motivo da queda, se foi o vento ou as condições das esculturas, escultura no caso. Certo. E tem alguma região com sol a tarde toda? Tem sim. Começa no sul do estado de São Paulo, avança até a região de Vitória, chega aqui, olha, até o sertão de Pernambuco e pega também sul do Tocantins e norte de Goiás. A tarde está quente em praticamente todo o Brasil, com máximas aí de 36 graus em Cuiabá, 35 em Palmas, 34 em Teresina, 32 graus no Rio de Janeiro e 26 graus lá em Florianópolis. As únicas capitais sem previsão de chuva hoje, olha, São Paulo, também Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e também a capital federal, Brasília. Já Goiânia, Cuiabá e Campo Grande podem ter chuva isolada. E a gente mostra Campo Grande para você agora, máxima de 32 graus, pode ter essas pancadas isoladas por lá mais tarde. Eli, eu quero saber do sabadão. Olha, essa frente fria que eu falei, Sandra, vai avançar, vai levar os temporais para o norte do Rio Grande do Sul, também para outras áreas de Santa Catarina, do Paraná e até para o sul de Mato Grosso do Sul. Sábado, com chuva forte ainda lá na região de Salvador e aqui pelo norte do Brasil. Mas o tempo abre na fronteira com o Uruguai, onde está Jaguarão, também abre na região de Palmas e aqui em São Paulo, que hoje está um solão, um calor, amanhã pode voltar a chover a partir da tarde, mas o calorão em São Paulo continua máxima de 30 graus amanhã. Ok, valeu, obrigada. Bom fim de semana, Eli, valeu. Amanhã é dia de Como Será e de despedida da série Missão Patagônia. No último episódio, os nossos repórteres Júlia Bandeira e Eduardo Mendes acompanham bem de pertinho o trabalho dos paleontólogos na Patagônia chilena. A gente levou a Vanessa para experimentar 3 profissões: arquitetura, odontologia e estética. Qual vai ser? Alexandre Henderson acompanhou 3 mamães em 3 momentos diferentes da gravidez para mostrar as delícias e os cuidados que elas devem ter nessa fase tão emocionante.
é amanhã, bem cedinho. Ainda hoje, a Venezuela anuncia a reabertura da fronteira com o Brasil. E a seguir, a Justiça do Trabalho alerta para o assédio moral. A gente volta já. A Justiça do Trabalho vai lançar uma campanha para prevenir o assédio moral. No ano passado, 7 em cada 10 empresas receberam reclamações de abusos de chefes e patrões contra funcionários. É só perguntar nas ruas. Já viu alguém sofrer assédio moral? Seria como se fosse uma agressão verbal contra o funcionário ou algo assim, grito, briga. Assédio moral foi a situação mais denunciada na Justiça Trabalhista nos últimos 10 anos. Chegou ao ponto que eu falei assim, não sirvo, né? O meu trabalho não está agradando, nada que eu faço dá certo, eu entrei em depressão. 1 ano e meio de licença médica e... A primeira coisa que me colocam é numa salinha, que a gente chamava de aquário, porque é uma sala de vidro, sozinho, isolado todo mundo. E uma gerente que ficava me monitorando. Então, toda vez que eu levantava para ir no banheiro, ela ficava contando as vezes que eu levantava, quanto tempo demorava. Ele pediu demissão e está processando a empresa. Conseguiu um novo emprego, mas não se curou da depressão. Os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao ambiente de trabalho já são a 3ª causa de afastamento nas empresas brasileiras. O ambiente tóxico vai minando a saúde do trabalhador. Só no ano passado, os tribunais do trabalho no Brasil receberam mais de 56 mil novas ações de assédio moral. Para melhorar as relações no ambiente de trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho lançou uma cartilha que pode ser baixada pela internet, explicando os comportamentos que indicam assédio moral. Insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaça por quaisquer meios, seja físico ou não, expressões preconceituosas. Em 75% das denúncias, é o chefe que assedia o trabalhador. Com medo da demissão, 71% dos trabalhadores denunciam assédio moral sem se identificar. Você tem medo de perder aquele emprego, a gente tem conta, tem que se manter, e aí você vai escalando e aquilo vai somatizando, né? Para alguns juízes, mais do que punir, o desafio é evitar abusos. Indenização não devolve a saúde, indenização não devolve a vida, né? Nós precisamos prevenir o assédio. No dia 12 de março, a Câmara Federal aprovou um projeto de lei que torna crime o assédio moral, com pena de 1 a 2 anos de prisão. Agora falta a votação no Senado. No Globo Repórter de hoje, a timidez e todos os seus dilemas. Suar frio ao falar em público. Tremer na luta por emprego, para fazer amigos. Educadores ensinam a lidar com ela já na infância. Por muito tempo eu achei que tinha alguma coisa de anormal comigo. A menina que se escondia na própria festa de aniversário passou no mais concorrido vestibular do país. Jéssica, extrovertida. Paulinho, caladão. Como ele se tornou o astro de sua festa de casamento? Timidez em estágio avançado. 1 em cada 4 brasileiros desenvolve fobia social. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, a Venezuela anuncia a reabertura da fronteira com o Brasil. E pesquisadores da Noruega investigam se uma baleia foi treinada para espionagem. A gente volta já. A Venezuela anunciou agora há pouco que vai reabrir a fronteira com o Brasil, que estava fechada desde fevereiro por ordem do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Vamos a Brasília, onde a repórter Natália Godoy tem mais informações pra gente. Oi, boa tarde, Natália. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Itamaraty está reunido nesse momento para justamente tratar sobre esse assunto, mas o governo brasileiro ainda não deu uma posição oficial. Olha, hoje, um pouco mais cedo, o vice-presidente da área econômica da Venezuela, Tarek El Aissami, anunciou na TV estatal VTV, em nome do presidente Nicolás Maduro, a reabertura da fronteira com o Brasil a partir de hoje. Ele disse ainda que, gradualmente, a Venezuela vai reestabelecer e consolidar os mecanismos de controle fronteiriço, para que essa fronteira seja cada vez mais robusta, de desenvolvimento econômico produtivo e que beneficie ambos os povos e ambas as nações. A fronteira entre o Brasil e a Venezuela está fechada há 78 dias. Desde então, o único acesso entre os dois países é por trilhas clandestinas.
O fechamento da fronteira foi anunciado pelo presidente Nicolás Maduro no dia 21 de fevereiro para barrar a entrada da ajuda humanitária dos Estados Unidos e também do Brasil, que tinha sido prometida pelo líder opositor Juan Guaidó. Maduro alegou que se tratava de uma interferência externa na política venezuelana. Além da fronteira com o Brasil, o governo venezuelano também vai reabrir as comunicações marítimas e aéreas com a ilha de Aruba, mas a fronteira da Venezuela com a Colômbia não tem previsão para abertura. Doni, com você. Valeu, Natália. Obrigado pelas informações. Uma baleia misteriosa apareceu na costa da Noruega e está provocando muita especulação sobre a origem dela. A beluga virou uma celebridade instantânea. Ela surgiu alguns dias atrás com uma coleira onde se lia Equipamento São Petersburgo. Logo, se supôs que o animal tinha escapado de um programa de treinamento militar do norte da Rússia e era uma baleia espiã. Agora, a beluga foi flagrada devolvendo um celular que tinha caído na água. E uma nova especulação surgiu. Ela seria uma baleia usada em terapias com crianças. Até agora, ninguém apareceu dizendo que perdeu uma baleia. E as especulações continuam. Vamos ver se alguém dá falta. Não. Você? Nossa, não é. Nossa, não é. Bom, tudo bem. Menos duas teorias aí. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Obrigado pela companhia. Boa tarde. Bom fim de semana. Tchau. Uma ótima tarde para você. Feliz Dia das Mães para todo mundo. E até segunda-feira.